Oremos então ao Divino Mestre, buscando o socorro que precisamos aqui agora, para que ao final dessa reunião de hoje possamos retornar com algo novo em nos abrigar para a nossa vida, nossa marcha, na disposição que precisamos ter de servir quando chamados. Em nome do Senhor Jesus, de Deus Pai, de todos os trabalhadores aqui presentes, sobretudo, nós pedimos a permissão para dar continuidade ao estudo que está com o nosso irmão Silvão. Almas queridas, boa noite. Aos que nos visitam pela primeira vez, nós da Casa de Sebastião Marte somos a primeira casa espírita aqui do nosso querido Quadradinho. Nossas portas se abriram em foi pelo menos colocado no papel para registro, 20 de janeiro de 1958. Mas antes disso nós já estávamos aqui. E aqueles que nos precederam tinham como norte, que nós seguimos até hoje, a possibilidade de não só estudar a palavra de Jesus, mas colocá-la como nosso lume para iluminar a nossa caminhada nesse planeta que ainda experimenta dores. Temos na casa vários tipos de atividades, entre elas temos o Lar Maria de Madalena, a Creche Irmã Elvira, a Sopa Fraterna Francisco Cândido Xavier, os Anjos do Sezon que fazem os seus enxovais, enfim, são várias atividades. Depois, se vocês se interessarem, é só perguntar para as pessoas que estão ali na entrada, que vão lhes dar algumas informações sobre as nossas atividades. E terça-feira é um dia que nós temos a nossa palestra pública, e logo após nós temos o atendimento fraterno, que é os nossos irmãos e irmãs que tiverem a necessidade de um atendimento, então tem essa entrevista, e lá tem o encaminhamento para os diversos grupos mediúnicos que fazem parte da nossa casa. E nós hoje, durante esses minutos que nos foram ofertados, vamos fazer uma reflexão sobre o tema omissão, a nossa dificuldade de fazer o bem. E a gente vai, para introduzir o nosso tema, lembrar do livro Cartas e Crônicas, do nosso querido irmão X, Humberto de Campos, na abençoada lavra mediúnica do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Na 7ª lição desse livro, o nosso Humberto de Campos faz ali algumas considerações sobre as notícias chegadas da espiritualidade, dos confrades espíritas que colocam de forma muito incisiva as suas dificuldades no plano espiritual, em virtude das suas consciências lhe cobrarem não terem feito todo o bem que tinham a possibilidade. E fala então o nosso querido Humberto de Campos que quando estava fazendo ali a preparação final do Livro dos Espíritos, sua terceira edição, Kardec ficou muito tocado quando tomou conhecimento de que Martinho Lutero, o grande reformador da igreja, quando ele tivera um sonho, e nesse sonho Martinho Lutero trazia a informação que tinha visitado na espiritualidade a um local em que as criaturas que conviviam ali lhe pareceram serem os próprios anjos. E nesse dia, Kardec, antes de se recolher, ele então faz a sua prece e, ainda sob forte emoção de Lutero, após pegar no sono, viu-se desdobrado do lado do seu corpo, e junto dele tinha um ser de muita paz que lhe convidou a fazer uma pequena viagem.
E sai então acompanhado desse irmão espiritual, Kardec, chega num local enevoado, onde gritos, imprecações, risadas e toda sorte de desvarios eram perpetrados ali. E o nosso querido Kardec pergunta então àquele que o acompanhava se seriam aquelas criaturas que denotavam tanto desespero e sofrimento, fossem eles aqueles que crucificaram Jesus. E a resposta não tardou, quando a criatura lhe diz que não, em absoluto. Aqueles que foram os perpetradores da crucificação do Mestre, na sua maior parte eram pessoas que não tinham sequer conhecimento sobre religiosidade. E eles, tocados pelos seus feitos, foram ajudados pelo próprio Cristo para que em regenerações, através das encarnações, tivessem alcançado a sublimação. No outro canto, Kardec, vendo aquelas criaturas, pergunta se não seriam aqueles ali os grandes líderes romanos, os imperadores, como Átila, Calígula, entre outros. A resposta fez-se rápida: não, em absoluto. Eram homens que naquela época, adoradores dos muitos deuses, não tinham a capacidade de entendimento da mensagem de Jesus. Igualmente, sublimaram-se depois das múltiplas encarnações, experimentando os sofrimentos que causaram seus irmãos em humanidade. E aí Kardec pergunta em seguida: mas serão os grandes conquistadores como Gengis Khan e outros tantos? Também não. Homens selvagens que trouxeram grande sofrimento, os seus arrependimentos na espiritualidade fizeram com que eles próprios pedissem a reparação nas muitas encarnações. Então Kardec começa a pensar: quem poderiam ser aquelas criaturas? Seriam os primeiros cristãos, aqueles vitimados por essas criaturas tão perversas que estariam ali? Mas antes que ele terminasse o raciocínio, Kardec lhe diz: não, não são eles. Esses são aqueles que, sendo tocados pela presença crística, que tendo a possibilidade de beber naquela fonte os seus ensinamentos, viveram causando nas suas existências terríveis males. E hoje as suas consciências lhe cobram. Terminada essa visita, Kardec desperta então no corpo físico, levanta-se e faz uma série de anotações, e na reunião próxima do que ele teria, que seria no dia seguinte, ele faz então a pergunta para o Espírito de Verdade: seria agradável a Deus não fazer o mal? Questão 642 do Livro dos Espíritos. E a resposta, ela é muito incisiva, quando a espiritualidade diz o seguinte: não cumpre apenas não fazer o mal. É necessário que nós façamos o bem no limite das nossas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, essa notícia do nosso irmão X, Kardec traz então nessa pergunta uma reflexão muito interessante, e talvez sejam das mais difíceis que a gente tem para entender. Porque não basta apenas não fazer o mal. E muitos de nós achamos que durante as oportunidades que nos são ofertadas diariamente, se nós não nos comprometermos em fazer o mal, já estamos, de certa forma, fazendo alguma coisa de útil. Mas a resposta do Espírito de Verdade é incisiva: não basta apenas não fazer o mal. É necessário que nós aproveitemos as oportunidades para, no limite das nossas forças, fazermos todo o bem que nos seja possível,
porque todo o bem que diariamente se nos oferece, nós não aproveitamos, o resultado desse feito será de responsabilidade nossa. Me desculpe pela indelicadeza do exemplo, mas no final da década passada, nós tivemos lá em Campo Grande uma grande reunião da Semana Espírita. E naquela oportunidade chegaram as pessoas mais cedo e de repente ali, basicamente 1 hora antes de começar o evento, um dos trabalhadores da casa é interpelado por uma jovem que chega à porta da casa, mostrando nas suas faces um desespero sem conta. Pedia a ela, depois do cumprimento, que precisava urgentemente falar com alguém. O seu interlocutor apenas disse que, em virtude do evento que iria começar em aproximadamente 1 hora, que ela aguardasse, porque então seria atendida. Aquela nossa irmã sai, pega a via pública, num viaduto, arroja-se ao solo e infelizmente perde a sua vida. E aí a gente começa a refletir no doloroso quadro que nós acabamos de falar. Se diariamente não nos são ofertados, talvez nessa intensidade, mas eventos como esse, em que os nossos irmãos em humanidade têm a necessidade do nosso concurso, do nosso auxílio, e nós apenas deixamos para um momento seguinte. Uma das coisas que tem sido falado dentro do movimento espírita é que nós teríamos, todos nós, que nos prepararmos para exercer a escutatória. O que é isso? A capacidade de ter a paciência de escutar. Reparem que muitas vezes, quando alguém chega nos relatando eventos, sofrimentos, desvarios experimentados no dia a dia, a nossa reação tem quase sempre sido também, de nossa parte, apresentar as nossas tribulações. E aí a gente vê o tanto que a gente ainda se encontra um pouco distante do que o mestre fazia. Porque a nossa impressão é que nos dias de hoje, você chega num cumprimento apenas protocolar e diz: "Ei, tudo bem?" Quando Jesus fazia o contrário. A impressão que nós temos é que ele puxava uma cadeira e amorosamente solicitava àquele que o procurava: "Como você está?" Numa frase como essa, numa pergunta como essa, muitas vezes é a senha para que a criatura que tem experimentado os seus percalços, as suas dificuldades no cotidiano, tirar de dentro de si fardos pesados. E mesmo que nós não tenhamos a capacidade de uma solução imediata para os seus problemas, nós, nessa capacidade de escutar, vamos fazer com que muitas vezes essa nossa postura, acompanhada de uma sentida prece ali, possa fazer com que o mentor daquela criatura, com que os seus anjos guardiões, com que os amigos espirituais ali coloque algumas energias salutares, que abra o seu campo de entendimento para, através da intuição, ela própria buscar ali o refrigério, o consolo ou a resolução dos seus problemas. Porque nós, enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus, que por sermos conhecedores dessa doutrina que liberta, já temos a capacidade de entender que, por mais que experimentemos as nossas dores,
ainda temos a capacidade de sermos excelentes enfermeiros. E é muito melhor ser um diligente enfermeiro do que um bem cuidado paciente. Essas pessoas que nós nos damos a ouvir, muitas vezes apontam-nos o quanto nós já estamos adiantados nesse processo do bem sofrer. Dá-nos a coragem de entender que essas nossas dores nada mais são do que o produto das minhas vivências equivocadas, onde esse sentimento de pertencer a Jesus fez com que nós tivéssemos a escolha, antes disso, de servir a Mamon, ou seja, de buscar apenas nas distrações do mundo que a porta larga nos fornece, nos oferece a satisfação das nossas necessidades, muitas vezes totalmente desprovidas de utilidade para as nossas vidas. Porque, como nós falamos da escutatória, a impressão que nós temos que Jesus, quando curava um leproso, ele ia além da sua pele. Quando ele ia curar um cego, ele olhava além da visão, auscultando o interior daquela criatura, dando a ela, acima de tudo, uma confiança nova. E é isso que nos dias que correm, o mal que nós, na nossa visão pessimista, acreditamos que nunca tem alcançado uma magnitude tão grande. Porque com a difusão da tecnologia, nós temos visto aí que muitas vezes coloca-se para maior difusão aqueles eventos mais negativos, onde pesadas tintas são colocadas para fazer com que nós desanimemos dos seres humanos. E nos esquecemos que uma das provas que nós estamos a viver nesse mundo que já está no alvorecer do mundo em regeneração é exatamente essa. Das 4 possibilidades desses eventos nefastos que nós temos acompanhado aí pela grande mídia, muitos de nós, num primeiro momento, apenas manifestamos nosso sentimento de ira, de ódio, em desfavor dessas criaturas. Quando não tecemos comentários do tipo: essas pessoas têm todos que morrer, da forma mais cruel possível. Alguns de nós já entramos na indiferença. Vemos esses eventos, não fazemos comentário, mas o nosso pensamento apenas registra: ainda bem que isso aí está nos Estados Unidos, está na África, não está aqui. E aí a 4ª dessas possibilidades é aquela que o Cristo está nos chamando diariamente. É fazer com que essa paz que eu creio que o mundo tem necessidade, eu possa diariamente ser o construtor dela. Tendo a possibilidade de, no despertar do corpo físico, entender que é mais uma oportunidade que o Pai de misericórdia e bondade nos concede, para que nós tenhamos a possibilidade de trabalhar na nossa reforma íntima e de buscar ser, acima de tudo, alguém que testemunhe o Cristo onde quer que nós nos encontremos. Porque o ambiente doméstico nos pede muito. E nos pede muito porque a misericórdia do Senhor nos colocou exatamente na família que nós necessitamos. Nos seres que, pela nossa invigilância, pela nossa incúria, nas encarnações pretéritas, nós fizemos o seu perdimento, ou fizemos uma grande força para que eles fossem infelizes, e viemos então nesse meio, onde de vez em quando encontramos pessoas tão desiguais de nós, que pensam tão diferente, mas que são exatamente, muitas vezes, os nossos professores.
São as criaturas que nós temos a capacidade de ver com que os seus pensamentos, as suas ações, muitas vezes são um verdadeiro espelho. E nós estamos fazendo esses julgamentos delas, esquecendo que muitas vezes elas retratam exatamente aquilo que nós somos. Então, deixar de fazer o bem no ambiente doméstico é, sobretudo, uma grande perda que nós temos de caminhar. Esses seres que muitas vezes a misericórdia nos dá, como uma esposa incompreensiva, um esposo problemático, um filho longe daqueles padrões que nós desejaríamos, são exatamente as pessoas que têm muito a oferecer a nós, principalmente em termos do exercício da paciência, da tolerância e da amorosidade, a possibilidade de crescer com essas pessoas. E quando nós nos sentimos incomodados com essas criaturas, lembremos da frase de Jesus, que deve ser um combustível, uma força para nós suportarmos isso. Ele nos diz que o Pai Celestial, na sua misericórdia e bondade infinita, jamais coloca fardos pesados em ombros frágeis. Aquele parente difícil é exatamente o que você precisa, nem mais, nem menos. E essa questão que nós acreditamos que a maldade que está operando no mundo nesse momento em que a fé de muitos esfria, está lá no sermão profético de Mateus, o 6º item, quando Jesus fala que a iniquidade aumentará tanto que a fé de muitos esfriará. O mundo nunca esteve precisando de tanta fé como hoje. Porque não tenhamos dúvida, o Cristo, quando tem sob suas responsabilidades essa abençoada terra, que nos afiança que enquanto um de nós estiver ainda orbitando em prol ou em face das dores e do mal, a tarefa dele, Cristo, não será conclusa. Então essa pressa nossa, nós que temos essa possibilidade de entender que o Cristo não deu a vida para nos salvar, não, Ele nos deu o caminho para que nós nos salvássemos. E essa salvação, ela vem através da prática do bem. E essa prática do bem tem que começar a ser algo natural, não forçado. Eu tenho que ver nas pequenas possibilidades do dia a capacidade de auxiliar o processo de evolução da Terra. Vamos aqui num exemplo para a gente fazer o bem, ou não fazer o mal, apenas. Quem aqui nunca experimentou, num caixa de supermercado, alguém que chega ali numa condição de total desrespeito àquela criatura que está ali no seu labor, fala palavras ofensivas, palavras ásperas, que o nosso primeiro sentimento é de irritação com aquela criatura. Alguém já experimentou? Ou será que fui só eu? Que bom que se for só eu. Quantos de nós já experimentamos nesse momento, ali, envolvidos por uma atmosfera de paz, fazer uma prece para aquelas criaturas? Para aquela que está sendo ofendida, suportar a ofensa, e para aquela que está a ofender, que veja na sua postura algo que ela própria não gostaria de receber como tratamento. Então são formas que o dia nos apresenta dessa forma que não tem tamanho. Vamos mais? Lembra daquele chefe dificílimo que você tem? Que a impressão que você tem é que ele está com a marcação constante contigo. Que você mesmo, às vezes, depois de uma admoestação que ele lhe faz,
tem aqueles pensamentos de cobrinha, 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 cobrinha para ele? Pois é. Olha que oportunidade de fazer o bem. E pode ser o bem preventivo, na sua prece inicial, em que você vai agradecer a Deus por ter a possibilidade do labor que Ele lhe fornece o sustento para você e para os seus. Pedir por aquela criatura que está numa condição superior à sua, para que ele tenha a iluminação, para que os seus atos, as suas ordens possam ser todas dentro do limite de sobriedade, de justiça. É o bem preventivo. Não tenhamos dúvida. Existe ainda muitos irmãos que, mesmo com todos os convites que o Cristo lhes faz, ainda são vivenciadores das sombras. E muitos deles, para que efetivamente consigam o seu intento, precisam da energia nossa. Então a nossa onda vibratória, muitas vezes, é um combustível para que esse mal prossiga. Mas nós temos na nossa mão a ferramenta, através da oração, através da conduta, a possibilidade de fazer com que essas chamas que querem inflamar, pelas nossas energias benéficas, sejam apagadas. Esse é o grande desafio. Então, no dia, nessas 24 horas que o Pai Celestial nos concede, já são muitas as oportunidades que nós temos de vivenciar o bem, de, no limite das nossas forças, estar sempre pronto para alguém que necessite do nosso auxílio, nós sermos esse amparo que elas necessitam. Silvaldo, mas tem pessoas que, por mais que nós façamos os bem, elas só nos retribuem com o mal. Eu me recordo que uma dessas madrugadas aí, eu acordei e despertei, fui até a cozinha beber água e por acaso liguei a televisão. Era sei lá que hora da madrugada, estava passando um filme de Irmã Dulce. E a cena que eu vi foi a seguinte: um médico, ela foi acometida tinha sérios problemas respiratórios, né? E acharam que ela não chegava aos 20 de idade, ela viveu mais de 60, mas ela tinha tido uma grande crise, porque ela fizeram uma promessa. A sua irmã tinha uma doença incurável, e ela fez a promessa que, se a sua irmã se curasse, a partir daquele dia, ela nunca mais dormiria numa cama, ela sempre dormiria numa cadeira. E ela teve uma grande crise respiratória. O médico que a atendeu no hospital que ela mesma ajudou a criar, disse que seria necessário que ela ficasse pelo menos 3 semanas numa completa inatividade, porque a sua situação estava muito grave. E no dia, isso foi numa tarde, na madrugada do dia seguinte, ela veste-se e vai para o mercado municipal de Salvador pedir para as suas crianças e para os seus idosos. E um daqueles circunstantes que ali está, quando ela apresenta essa solicitação, ela estende a mão, aquela criatura dá-lhe uma cusparada no rosto. E aquilo me tocou, né? Porque é um filme, mas é um filme baseado num fato real. Ela limpa o seu rosto nas suas vestes, a sua mão, e diz o seguinte: esse foi para mim. Aí estendeu a outra mão: agora, por favor, dê uma esmola para os meus pobres. Então são sentimentos que as criaturas que vivem essa prática constante do bem já não se sentem ofendidas por aquelas criaturas que ainda não têm o entendimento do que é a prática do amor e do bem. Então são fatos que nos convidam diariamente, através desses exemplos de pessoas que não medem o seu esforço para servir, que buscam em todas as situações da sua vida fazer com que
seja ela um instrumento de auxílio, socorro e amparo aos nossos irmãos que experimentam as dificuldades. Porque muitas vezes a criatura que nos vem pedir, ela tem em nós a última esperança. E quantos não são aqueles que, infelizmente, pelos nossos atos, pelas nossas palavras e pelas nossas ações, saem totalmente frustrados. Nesses momentos é que deveria vir na nossa mente aquilo que a doutrina espírita já nos trouxe como uma verdade incontestável: muito será pedido àquele que muito foi dado. Então imaginemos nessa visita que o nosso Kardec fez, nessa região nevoenta, o sentimento daquelas criaturas que estavam ali desesperadas, angustiadas, porque as suas escolhas, que foram apresentadas durante a sua vida física, foi exatamente aquela que buscava dar a elas uma comodidade. E nesse momento em que nós estamos nesse mundo em regeneração chegando à nossa porta, não podemos nos esquecer que muitos dos espíritos que ainda não foram tocados por essa necessidade do exercício do bem e do amor, que é a caridade em ação, fazer com que todas as oportunidades que nós tivermos não sejam desperdiçadas. A espiritualidade nos diz que muitas dessas criaturas que não têm ainda esse sentimento do bem serão aquelas que habitarão os mundos, no dizer crístico que pranto e ranger de dentes será um quadro tímido para explicitar os sofrimentos que irão experimentar. E não nos esqueçamos que o próprio Cristo fez um investimento muito grande em nós. Ele espera muito de nós. Nós gostaríamos de terminar a nossa reflexão com outra página do nosso querido Humberto de Campos, no livro Contos desta e d'Outras Vidas. Está no capítulo 22, a lição chamada Pureza em Branco. Conta-nos Humberto de Campos que Anésio Fraga, um homem que durante a sua existência física era tido como um exemplo de retidão, desencarnou, plasmou ele próprio uma veste branca e tensionava ele a pretensão da vivência sublime num plano onde a presença amiga dos anjos e a proximidade de Jesus fizesse com que os séculos sem conta lhe possibilitasse uma vivência tranquila. Chegou então Anésio Fraga na espiritualidade, viu-se numa grande recepção, onde um diligente trabalhador com um sorriso fraterno veio lhe receber. Disse então Anésio do porquê de estar ali e pediu mesmo que uma certa celeridade fosse dada no seu atendimento, tendo em vista ele ter as credenciais para habitar as chamadas moradas celestes. E o diligente trabalhador disse a Anésio que era necessário o cumprimento de um protocolo, e esse protocolo demandava a análise de algumas informações daquele que ali se encontrava sobre a sua última vivência na Terra.
E Anésio Fraga ficou extremamente incomodado, ao ponto de dizer àquele circunstante que ele próprio, sabedor que poderia se deparar com um problema dessa natureza, fizera 10 anotações que corroboravam com a sua possibilidade de viver numa morada celeste. E começou Anésio Fraga. Respeitei todas as religiões. Cultivei o dom da prece. Acreditei no poder da caridade. Nunca aborreci os meus semelhantes. Confiei sempre no melhor. Calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa. Calculei todos os meus passos. Jamais procurei defeito nos outros. Evitei contato com as pessoas viciadas. E, em 10º lugar, vivi em minha casa, preocupado em não ser percalço na estrada alheia. E aí, aquele que o atendia disse: olha, você falou aí as suas afirmações, mas e as demonstrações do que você fez? Como assim? Disse o Anésio Fraga. E aquele que o recebia: olha, é necessário com que as suas ações tenham respaldo daquilo que você realmente fez. E aí ele falou o seguinte, aquele que o recebia: vamos fazer o seguinte, você vai falar o que você fez e eu vou aqui pontuar as nossas observações a respeito dos seus feitos. E começou: respeitei todas as religiões. E disse o interlocutor: mas nunca serviu a nenhuma. Cultivei o dom da prece, somente em seu próprio favor. Acreditei no poder da caridade, todavia não a praticou. Nunca aborreci os meus semelhantes, entretanto, não auxiliou a quem quer que fosse. Confiei sempre no melhor, mas apenas em seu benefício. Calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa, mas não se lembrou, porém, de falar aquelas que pudessem amparar os necessitados de consolo e de esperança. Mas eu calculei todos os meus passos. Fez isso para não ser molestado. Jamais procurei os defeitos do próximo, contudo, não lhes aproveitou os bons exemplos. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas, atendendo ao seu comodismo. Mas eu vivi minha vida na minha casa preocupado em não ser percalço na estrada alheia. Você fez isso simplesmente para não ser chamado à tarefa de auxílio. Então imaginemos quando aquele que o recebia lhe disse: meu amigo, não basta fugir ao mal, é preciso fazer o bem. Você movimenta-se em branco, veste-se em branco, calça em branco e brilha em branco, mas a sua existência na terra passou igualmente em branco. Nessa reflexão, nós gostaríamos que todos pudéssemos entender: tenho todas as possibilidades da feitura do bem, principalmente no ambiente doméstico, onde tantos lares experimentam as tribulações, porque nós não temos ainda a escutatória bem afinada, não temos a paciência em grande monta para ser exercida, e que nós possamos ter, nesse diálogo de Anésio Fraga, o sentimento
de que ainda temos muito a fazer. A vida não é curta. Nós é que demoramos a entender aquilo que realmente nos interessa viver. Fiquemos em paz. Que nós possamos, nesse momento, se sentirmos mais confortáveis, fechar os nossos olhos físicos e buscar a doce presença de Jesus de Nazaré. Ali, nas margens do lago de Genezaré, onde ele levava tanta amorosidade aos que o buscavam. Mestre Jesus, gratos te somos por mais essa oportunidade de buscarmos a reflexão dos vossos ensinamentos. Sonda, Senhor, os nossos corações, os nossos pensamentos. Alivia a carga de problemas que nós estamos a passar. Infunde-nos coragem, Senhor, para suportar a nossa dose de tribulações. Que tenhamos a capacidade de sermos cada vez mais aqueles que têm os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, aqueles que estão experimentando sofrimentos maiores do que o nosso. Que nós possamos levar essa paz para os nossos lares e distribuir a todos aqueles que lá ficaram. Possibilita, Senhor, que esses medianeiros de boa vontade que vão nos transmitir os passes, que possam ser os mensageiros da espiritualidade para imantar o nosso corpo de carne, o nosso espírito, com a força, a coragem e a fé para o exercício da nossa vida. Permite que as águas que iremos beber recebam a necessária frutificação para se transformar no remédio que cura o corpo e equilibra o espírito. E assim, graças por mais essa oportunidade, Senhor, pedimos que a sua misericórdia seja com cada um de nós e com toda a humanidade. Em seu nome, em nome da cúpula espiritual da casa de Sebastião Mártir e sobretudo em nome de Deus, nós pedimos para dar por encerrada a primeira parte do nosso encontro nessa noite. Que assim seja, graças a Deus.